São 7h02. Hoje, o candidato Arthur Neto, do PSDB, deveria encerrar a rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura aqui no Manhã no Ar. Nós recebemos aqui 8 candidatos a prefeito de Manaus que foram questionados aí por todos nós jornalistas, da Rede Caldeirados de Comunicação, além de mim, Aruana Brianese, diretora de conteúdo dos jornais A Crítica e Manaus Hoje, também o André Alves, editor executivo do jornal A Crítica, o Dante Graça, editor executivo do portal A Crítica, e a Adriane Diniz, apresentadora do programa A Crítica Notícia da Rádio A Crítica FM. Na tarde dessa quarta-feira, a assessoria do candidato informou que ele gravaria o último programa eleitoral ontem à noite, que vai ao ar hoje, e essa gravação iria até muito tarde. Por isso, ele não teria como participar agora pela manhã da nossa entrevista aqui no Manhã no Ar. Nós, da Rede Caldeirados de Comunicação, lamentamos profundamente a desistência de Arthur Neto. Esse, como você sabe, telespectador eleitor, é um espaço aberto pela TV A Crítica para que os candidatos que pretendem ocupar cadeira de prefeito apresentem soluções práticas para os problemas da nossa cidade. Todos nós já tínhamos nos preparado para fazer essa entrevista, eu e meus colegas. Infelizmente, o candidato à reeleição não veio. Então, eu gostaria de perguntar para a Aruana, que pergunta você faria ao candidato, Aruana? A primeira pergunta que eu faria ao Arthur é em relação ao PSDB e o impeachment da Dilma. Eu gostaria de saber como é que o PSDB faria para recuperar o protagonismo que ele perdeu no processo de impeachment, ficando aí a reboque de partidos como o PMDB e até mesmo partidos que pareciam caminhar para a extinção, como o DEM. E eu gostaria de saber dele qual é o papel de Manaus na eleição presidencial de 2018. Você, André? Bom dia, Dani. Bom dia a todos. A primeira pergunta que eu faria ao candidato Arthur Neto é a seguinte. Na sua propaganda eleitoral, o senhor se diz contra a corrupção e afirma, abre aspas, hoje o maior problema do nosso país é a corrupção. A corrupção destrói recursos importantíssimos para todos, fecha aspas. Na sua mesma propaganda eleitoral, o senhor colocou no ar para pedir votos para o senhor, o senador Eduardo Braga, envolvido no escândalo da Lava Jato e acusado por um executivo da Andrade Gutierrez, em delação premiada, de cobrar 10% sobre o valor de cada obra da empreiteira no Amazonas, tendo recebido entre 20 e 30 milhões em propina, conforme a delação. Como explicar para o eleitor que alguém chamado pelo senhor de ladrão, a quem o senhor classificou como veterano em casos de corrupção, agora seja um aliado e faça parte da sua campanha? Essa era a pergunta, então, do André. Adriane, você perguntaria o que ao candidato do PSDB? Olá, Daniela, eu gostaria de saber do Arthur Neto qual seria a importância do vice dele, levando em consideração que na última eleição ele disputou estava na composição de chapa com o Issa Abraão, que hoje é adversário político, deixou a vice-prefeitura, deixou a secretaria de uma forma bem constrangedora e seguiu a vida normalmente, como prefeito da cidade. Hoje, na campanha eleitoral, ele explora bastante a imagem do atual vice, que é Marcos Rota. Ele é protagonista. Eu gostaria de saber se depois, caso fosse eleito, ele se tornaria um coadjuvante ou teria alguma função dentro da prefeitura? E você, Dante? Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Bom dia. A minha primeira pergunta seria sobre invasões, O prefeito apoiou a retirada de centenas de famílias da invasão Cidade das Luzes, um local que, como ele mesmo chegou a afirmar várias vezes, seria ocupado e liderado por traficantes, Eu gostaria de saber dele o que será feito nessa área caso ele seja reeleito, que o espaço está vago hoje, e de que maneira seria implantada uma política habitacional que de fato funcione na cidade. A minha pergunta, colegas e telespectadores, seria a respeito da faixa azul, Foi contratada uma empresa por R$2 milhões para fazer o estudo sobre a faixa azul e depois de implantada especificamente ali na Max Teixeira e Noel Núteus, foi um caos no fim de semana, como a gente sabe, Agora, às vésperas, inclusive, da eleição, há 10 dias atrás, e aí ele deu uma declaração que precisava de um reestudo, O que foi errado? O estudo anterior, esses 2 milhões, a empresa que foi escolhida, como é que se pode implantar um sistema onde apenas 100 dos 1.590 ônibus da cidade têm condições para efetivamente terem alguma funcionalidade, fazerem a faixa azul ter alguma utilidade na prática? Essa seria a pergunta que eu faria para ele. O que mais, Aruana? Eu preparei também para o Arthur uma pergunta sobre os aluguéis das escolas. Ainda no primeiro ano do mandato dele, o então subsecretário de Educação
Deusamir Pereira, declarou à imprensa que havia aí uma quadrilha agindo dentro da prefeitura. Depois ele voltou atrás e um mês depois o Deusamir foi exonerado. Mas na época o próprio Arthur admitiu que havia um problema aí em relação a essa questão dos aluguéis, que ele chamou de um vício, e prometeu acabar com isso durante os 4 anos de gestão. Aí eu gostaria de saber dele, hoje, como é que está essa situação? Quantas escolas foram construídas e quantas ainda funcionam em prédios alugados? Pergunta também sobre a educação, Daniela. Na última campanha, o Arthur Neto prometeu 100 creches para a cidade e não conseguiu entregar nenhum quarto disso. Durante a entrevista aqui na Rádio A Crítica, ele admitiu que houve um erro de cálculo, que realmente não seria possível. Eu gostaria de saber se houve algum outro erro de cálculo e que essa experiência dessa gestão o que daria para ser feito numa possível reeleição. O que seria possível sair do papel, já que ele já conhece a estrutura da cidade, e principalmente essa questão orçamentária, que de acordo com ele foi o grande problema para que as creches não saíssem do papel. A minha pergunta outra também seria sobre a educação. A gente sabe que tem uma empresa de Minas Gerais que foi contratada aí para fazer todo um estudo, né? Acabou que teve resultado de fato. A gente sabe que o Amazonas figurou aí, e Manaus especificamente, entre as capitais brasileiras que teve melhorias na educação. Mas, de fato, esse dinheiro todo, cerca de 14 milhões de reais, se a gente for colocar com as apostilas, cerca de 20 milhões de reais, de fato, não poderia ser feito por uma empresa aqui, gerando recursos aqui, e a partir do momento que já foi feito todo esse estudo, esse diagnóstico, precisa de fato se manter a empresa como gestora, a Secretaria de Educação não teria exatamente esse papel? Essa seria a minha pergunta para ele em relação à educação. André Dante? Olha, Dani, eu preparei uma outra pergunta para o prefeito sobre transparência. No ranking nacional dos portais da transparência, divulgado pelo Ministério Público Federal no dia 9 de dezembro de 2015, Manaus aparece como uma das piores capitais no quesito transparência, ocupando a penúltima colocação. Apesar das recomendações do MPF, a Prefeitura continuou insistindo em descumprir a lei da transparência, tanto que em junho desse ano, o Ministério Público Federal decidiu processar a atual gestão por não se adequar à lei. Agora, em setembro, às vésperas da eleição, a Prefeitura de Manaus decidiu assinar um termo de ajustamento de conduta com o MPF, com a promessa de se adequar à lei da transparência. A minha pergunta era por que a administração municipal comandada pelo candidato Arthur Neto, que se diz ético e limpo, não expôs e não aproveitou a oportunidade na atual gestão para expor informações detalhadas no site da Prefeitura, como procedimentos licitatórios, prestação de contas, remuneração individualizada por agente público, divulgação de gastos com diárias e passagens aéreas por nome do favorecido, como já havia recomendado o Ministério Público Federal e como manda a lei? Dante, qual seria a sua pergunta? Então, uma outra pergunta que eu faria, Dani, é que o prefeito vem citando na campanha, né, como resultados positivos durante sua gestão, a organização da Copa do Mundo em Manaus, dos Jogos Olímpicos e também, mais recentemente, do Amazônia Live, né? Paralelo a isso, a classe cultural daqui da cidade questiona muito o fato da Lei de Incentivo Municipal à Cultura estar pronta, mas não estar assinada. Eu gostaria de questionar o prefeito se é possível investir no turismo sem privilegiar a produção cultural local. Bem, obrigada aos colegas aqui do Jornal Manaus Hoje, a Crítica, do portal e da rádio também. Essas são algumas, né, gente, das perguntas que nós faríamos ao candidato do PSDB, Arthur Neto. Ele teria exatamente o mesmo espaço que todo mundo, 40 minutos de entrevista aqui na televisão, mais 15 minutos ali pela rádio, especificamente, pelo 188 da NET e também pelo A Crítica Play. Ontem, como eu falei no início aqui dessa rodada de perguntas, nós recebemos a informação que ele não poderia vir. Essas são algumas das perguntas que nós faríamos para eles, claro, porque na entrevista surgem, né, gente, muito mais outras informações. Exatamente. Através da resposta do candidato, a gente consegue entender melhor essas questões que a gente perguntou e a partir daí, vocês concordam comigo? Acaba praticamente um terço das perguntas que eu fiz para esses 8 candidatos foram improvisadas aqui a partir do que eles foram falando, né? Então, exatamente, porque esse é o motivo da entrevista, né? Tem justamente essa interação. A gente, como jornalista, se prepara
prepara, mas é importante também esse feedback, né? Esse Não retorno é uma dele. prova escrita, né, Dani? É uma coisa que a conversa vai levando a gente a outros questionamentos. Se não, Dani, bastava mandar para ele por e-mail as perguntas e ele mandava de lá as respostas. Não é bem isso a ideia. Eu acredito que o espaço realmente é interessante, acaba ficando natural, porque a gente faz pergunta que a população faria, que o povo faria, que alguém que está escutando a rádio e vendo a TV faria também. E é interessante fazer perguntas além das propostas, das promessas de governo, Dani, porque a gente conhece um pouco mais da vida de alguns candidatos, do que eles fizeram no passado. E eu acho que isso é importante, sim, para o eleitor definir o seu voto, né? É uma contribuição, longe de nós ter a pretensão de achar que vamos definir o voto do eleitor, mas é apenas uma contribuição para que ele tenha dados e consiga, assim, votar com consciência. Não só dados técnicos, mas éticos também, né? Isso, né? Exatamente. Uma resposta leva a várias outras perguntas, Daniela. E esse espaço que a gente está abrindo na Rede Calderara é justamente para facilitar, para que o eleitor tenha a oportunidade de escolher melhor e conhecer, além do que está no programa eleitoral gratuito, porque no programa cada candidato coloca o que quer colocar, né? E algumas perguntas não ficam claras, alguns questionamentos não ficam claros. Então, essa é uma oportunidade da gente representar de alguma forma o eleitor e fazer essa pergunta e levar essa resposta a eles. Dani, Diga, André. acho que a Adriane tocou num assunto bem interessante, respostas. A população precisa de respostas. A população não quer apenas discurso, né? A população, ela quer se sentir representada e eu acredito, repito, longe de nós ter a pretensão de achar que vamos representar toda a população, mas eu acredito que respostas vindas de candidatos é algo muito bem-vindo, em especial nesse momento de eleição. E outra coisa que ajuda também o eleitor nessas entrevistas ao vivo, e eu espero que tenha ajudado nessas 8 que a gente fez, é você perceber como o candidato reage ao ser confrontado. Eu acho que isso diz muito sobre a personalidade do gestor público e diz muito sobre como ele é no dia a dia e pode gerir aí a cidade. Quando ele é confrontado com um problema, qual é a reação dele? Até porque vários candidatos dizem, por exemplo, que vão ser acessíveis, que vão criar programas e a possibilidade de a população ter acesso aos gabinetes. E quando ele se vê confrontado com algumas perguntas, dependendo da reação, a gente já começa a avaliar se ele realmente vai ser tão acessível assim. Eu acho que tem uma questão primordial aqui que a gente precisa relembrar, é que esse espaço aqui foi o mais democrático possível e deu quase 1 hora para todos os candidatos, seja aquele que tem 14 segundos no horário eleitoral, seja o que tem 3 minutos e meio, né? Então, assim, era importante para a gente fazer esses questionamentos para as pessoas poderem trabalhar suas ideias e mostrar isso para todo mundo, que muitas vezes nem tem como ver os horários políticos também, né? Aruana, André, Dante, Adriane, obrigadíssimo. Me despeço de vocês, mas só por enquanto, porque no fim do Manhã no Ar, logo no finalzinho, a gente vai ter de novo o Serafim Correia. Ele vai participar não do Manhã no Ar aqui na TV aberta, mas no Acrítica Play, na rádio também, no 188 da NET, o Acrítica Mais, porque nós, como acabamos de falar, o nosso objetivo é dar exatamente o mesmo espaço para todo mundo. O Serafim abriu essa rodada de entrevistas na segunda-feira passada e acabou que não teve esse mesmo espaço na rádio e também na internet. Esses 15 minutos a mais além do programa. Então, nós convidamos hoje, que é o último dia possível, né, de se fazer entrevistas, campanhas, já a partir de amanhã não se pode mais falar nesse assunto, que é o tempo para o eleitor descansar a cabeça e votar bem no domingo. Então, nós convidamos o Serafim, ele retorna no finzinho do programa para participar da gente desse complemento de 15 minutos a mais no Acrítica Play, rádio Acrítica FM e também 188 da NET. Gente, muitíssimo obrigada. Eu vou me despedir de vocês já depois, né? Mas foi, desde já, quero dizer que um prazer imenso poder discutir, grande mesmo, essa participação luxuosa de jornalistas do gabarito de vocês. Muito me orgulha dividir com vocês essas entrevistas. Muitíssimo obrigada. A gente vai deixar as despedidas, então, lá para o Acrítica Play. Até mais, gente. Daqui a pouco eu chamo vocês de volta. Agora vamos falar sobre os preparativos para a Feira Socioambiental com produtos orgânicos e artesanato, que acontece hoje e amanhã no estacionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O Márcio Azevedo está lá, vai mostrar para a gente ao vivo, não é isso, Márcio? O que pode ser comprado aí na feira? Quem tem essa oportunidade de trabalhar com a agricultura familiar? Como é que está vendo mais esse espaço para divulgar o seu trabalho, para vender seus produtos? Márcio, bom dia. Dani, bom dia a todos que estão conosco. Olha, o que a pessoa pode encontrar vai do hortifruti, frutas, verduras, produtos medicinais, plantas,
O que tem em feira, na verdade, é o que as pessoas já encontram naquela feira da UFAM, que acontece mensalmente, e algumas outras pela cidade. Só que o que acontece? O Tribunal de Justiça resolveu aproximar mais a população, porque as pessoas têm essa imagem, né? Tribunal de Justiça, algo mais frio, justiça, e eles querem desmistificar isso também, criar uma outra cultura. Mas quem vai falar um pouquinho mais sobre isso não sou eu, não. É a Fernanda Coelho, que está à frente desse projeto, que não é só feira, né, Fernanda? A feira é apenas um lado. Além dessa feira que vai funcionar hoje e amanhã, até às 15 horas, o que mais vocês vão trazer aqui para essa área do TJ e para quem é isso? Bom dia. Bom dia, olá, bom dia. Na verdade, o judiciário sempre teve a cultura da responsabilidade social, né? Sempre teve um olhar muito responsável para a questão da sustentabilidade, seja no mundo mesmo dos processos, né, com a virtualização, seja na parte da gestão. E essa realmente, como falaste, é uma ação inovadora da gestão do desembargador Pascarelli, onde estamos abrindo as portas do tribunal para toda a comunidade, não é? E, na verdade, o que a gente quer aqui é exatamente provocar uma reflexão. Né? Reflexão dos nossos servidores, dos nossos magistrados, é exatamente o quanto nós precisamos retomar esse contato com a natureza, né? Avaliar como tem sido o nosso consumo, né, dentro do planeta Terra, né? Até onde vai a nossa responsabilidade com esse caos, né, do clima que estamos vivendo. E adiante, é urgente falar da sustentabilidade, sim, né? É fundamental, nós estamos seguindo diretrizes do CNJ, mas diante de tanta dimensão que a gente poderia trabalhar a sustentabilidade, a gente escolheu exatamente a agroecologia, né? A economia solidária, a produção familiar, entendendo assim que é de suma importância a gente atribuirmos valor, motivarmos, né? Porque é uma base forte de economia social, é uma perspectiva de inclusão social, traz saúde, traz bem-estar, traz qualidade de vida, né? Fernanda, e como eu te perguntei, assim, vocês estão com a feira, e olha só, Dani, que é bacana, eles também nesse trabalho de reaproveitamento, olha isso aqui, isso aqui era feito, aqueles front light, que são aqueles painéis luminosos, ó, isso aqui geralmente é descartável, e isso aqui é um material plástico, eles reaproveitaram essas bolsas, foram distribuídas para os servidores para fazer a compra da feira. Mas além da feira, você me dizia que vão ter outras atividades, vão ter escolas, vão ter apresentações, o que mais vai ter aqui? Estamos com muitas atividades acontecendo, é como se fosse uma grande virada sustentável organizacional, né? Vamos trazer para dentro do prédio, para dentro da instituição, movimentos sociais, né? Movimentos de coletivos verdes, o Pedala Manaus, né? O Mais Amor, por Favor, o Projeto Afra, que é um projeto de uma escola municipal que vem resgatando esse valor das nossas frutas regionais. Não é? Olha, gente, então para você de casa, vai abrir oficialmente a partir de 8 da manhã, mas vai funcionar até 3 horas. Hoje e amanhã, e é aberto a você que é morador aqui da área, estiver passando André Araújo, vê esse prédiozão grande do tribunal, entra, vai estar aberto, o pessoal indica aqui atrás do estacionamento, olha. Vai poder fazer compras, olha, mamão fresquinho, laranja, banana, rapidinho aqui, Dani, só para deixar o pessoal com vontade de comprar. Esse é o responsável por essa banca. Bom dia, como é que o senhor chama? Manuel, bom dia. Seu Manuel, quanto tá a laranja? Hoje a laranja regional tem pacote de R$10 e pacote de R$5. Banana tá como? Pacote também, tem a palma e tem o pacote. Quanto tá a palma? Com R$5 a palma de 5, a grande 2 por 5 as menores. E o mamão que tá bonito ali, dá uma olhada lá domingo. Ou então, mamão sem agrotóxico, totalmente natural. Quanto? R$3 o quilo, 2 quilos por 5. Tá legal, olha, Dani, eu faço feira, você também faz. O preço aqui tá muito barato, porque tem bananinha aqui que está custando R$6 o quilo. Aqui é a palma, R$5, vale a pena vir aqui comprar. Hoje e amanhã, começa às 8, vai até 3 da tarde, Dani. Olha só, ainda são 7h20, dá muito tempo de sair de casa e aproveitar essas ofertas. Obrigada, Márcio Azevedo, aí, pelas dicas para dona de casa e para todos nós, né? Que todo mundo come, todo mundo faz feira. Obrigada, Márcio. Olha, gente, agora chegou a hora da gente conferir a movimentação do trânsito na cidade de Manaus, também saber as dicas sobre tempo. Com ele, Adeilson Albuquerque, equipe do RC Cop. Olha, Adeilson, eu tava com saudade de verdade de dar esse bom dia para você, então vamos lá. Bom dia, Adeilson. Oi, Dani, bom dia para você, bom dia para todo mundo, para o papai, para a mamãe. Nós também estávamos com muitas saudades de novamente dar o bom dia para você, para os nossos amigos telespectadores. O Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico, aponta para o horizonte.
temperatura média para hoje de 27 graus, sensação térmica de 31, possibilidade de chover de 20%, raio UV moderado. O pôr do sol está previsto para as 5 da tarde e 53 minutos. A máxima deve alcançar 33 graus. Daniela Sayag. Nesse momento, a gente sobrevoa que local da cidade, hein, Adeus? Conta pra gente. Nós estamos aqui na zona sul da capital amazonense, inclusive, Daniela Sayag, nós acabamos de flagrar, como Alex Gomes está fechando, um acidente na Avenida Buriti, no sentido Bola da Suframa, zona leste da capital do Amazonas. Está aí, inclusive, os nossos anjos do asfalto, os socorristas do SAMU, já foram acionados, já estão posicionados. A situação é delicada, Dani, porque são 2 ambulâncias do SAMU que já estão aqui posicionadas, uma na frente e uma ambulância atrás. Inclusive, uma motolância chegou antecipadamente aqui para tentar fazer os primeiros atendimentos a um motociclista que acabou mais uma vez levando a pior em uma colisão envolvendo-se com um carro de passeio. Inclusive, neste momento, o trânsito é um pouco lento, principalmente para quem vem da Bola da Suframa em direção à zona leste da capital do Amazonas, mas o cidadão, inclusive, já foi atendido. Daqui a pouco ele vai ser recolhido para o pronto-socorro mais próximo aqui do local. Eu não estou conseguindo ver direito nas imagens, ele está ainda ali caído no chão ou é só a moto, hein, Adeilson? Neste momento, somente a moto. Ele já foi atendido. Um primeiro atendimento aconteceu por parte de profissionais em motolâncias, né? Já que a situação foi bem complicada, então, para ter um atendimento um pouco mais eficaz, veio um profissional socorrista do SAMU na motolância, fez o primeiro atendimento, depois acionou 2 ambulâncias do SAMU. Inclusive, ainda bem que tem uma base do SAMU bem próxima aqui, na Bola da Suframa, e o atendimento foi bem rápido mesmo, bem eficiente. Graças a Deus, o motociclista foi atendido, já foi recolhido, inclusive, para dentro da ambulância. Daqui a pouco ele será levado para o pronto-socorro mais próximo do local. Ainda bem que ele já foi atendido e já está apaziguada a situação por aqui. Não atrapalha mais neste momento o trânsito na Avenida Buriti, nos 2 sentidos, Dani. Avenida Buriti, que fica no Distrito Industrial. Obrigada, Adeilson. Daqui a pouco eu volto contigo. São 7h24. Muito obrigada a você que está a partir de agora com a gente. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai te mostrar, vai resumir o que já foi notícia desde as 6 da manhã aqui no Manhã no Ar. 2 pessoas são presas em flagrante com mais de 40 quilos de maconha em uma casa no bairro Petrópolis. Segundo investigações, o material veio da Colômbia. Detran anuncia que vai divulgar informações sobre veículos roubados e furtados em painéis espalhados pela cidade. O Departamento de Trânsito acredita que a iniciativa vai inibir os roubos. Diariamente são roubados entre 15 e 20 veículos em Manaus. Começa mais uma edição da Feira Norte do Estudante em Manaus. O evento termina amanhã e espera receber mais de 40 mil pessoas. São mais de 20 estandes e oficinas que pretendem ajudar jovens durante a escolha de uma carreira profissional. 3 estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino vão representar o Amazonas na 4ª edição do Parlamento Juvenil do Mercosul. Os adolescentes vão defender projetos diversificados para a melhoria da educação, mas apenas um terá o projeto escolhido para ser colocado em prática. O resultado será divulgado em outubro. Manaus recebe programação especial para o Dia Internacional do Idoso, que será comemorado no próximo sábado. A Universidade Aberta da Terceira Idade promove uma série de atividades de saúde e lazer. Já no Prosamin de Santa Luzia, idosos participam de aulas de zumba, oficinas de memória, entre outras atividades. Agora eu quero dar aquele recado diário para você, as óticas Oftal Norte. Vá até lá na hora de escolher seus óculos. Você precisa escolher, você sabe, quem tem credibilidade e tradição. Cuidado aí com as falsas propagandas, viu? Nas óticas Oftal Norte você vai encontrar uma grande variedade de armação e óculos de sol. Fazendo uma visita e aproveitando as promoções, o desconto é real. Pague nos cartões de crédito em 10 vezes com 10% de desconto, em 6 vezes com 15% de desconto, à vista ali, ó, com 20% e no crediário em 6 vezes sem juros e sem entrada. Óticas Oftal Norte, de olho em você e na saúde dos seus olhos. Agora a gente volta lá para cima, pegando essa carona na manhã dessa quinta-feira com a Adeilson Albuquerque e toda a equipe do RC Cop. Onde é que a gente está agora, hein, Adeilson?
Nós estamos mostrando aqui a perimetral cruzamento com a Avenida Buriti. Agora há pouco nós mostramos aquele acidente envolvendo o motociclista aqui nas proximidades, ainda na Avenida Buriti. A gente aproveitou para seguir um pouco na frente. Se ali onde aconteceu o acidente, próximo aqui inclusive do Complexo do 40, o trânsito é tranquilinho. Neste ponto, Daniela Sayag, o condutor já tem que ter um pouco mais de paciência. Olha só como o trânsito está bem intenso, disputado, principalmente para quem entra aqui, ó, à esquerda, que dá acesso para a perimetral, ali para dentro do Japim, que segue em direção, inclusive, à Secretaria Estadual de Educação. Lá em cima, ali, ó, é a SEDUC. O Alex mostra lá em cima, aqui embaixo, o trânsito bem concorrido. A gente aproveita para mostrar de novo o trânsito na Avenida Buriti, aqui, ó, neste trecho que antecede o cruzamento com a perimetral. Trânsito bem intenso, bem mesmo carregado, como a gente mostra neste momento. Inclusive, essa lentidão, ela compreende ali o residencial Elisa Miranda. Agora, para quem vem da Bola da Suframa, pela Avenida Buriti, em direção à Zona Leste, vai encontrar um trânsito muito bom, livre, leve e solto, em direção à Zona Leste de Manaus. 7 horas e 28 minutos. Você tem agora no seu vídeo imagens aéreas ao vivo de Manaus, do Distrito Industrial, com trânsito bem carregado na manhã dessa quinta-feira. Obrigada, Adeilson. Em nome de toda a nossa equipe, sempre é bom colaborar com o dia a dia da população. Até amanhã, Dani. Até lá, Adeilson. Olha, 7h29, a gente faz agora um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com mais informações das eleições que vai acontecer, que é o pleito que vai acontecer nesse domingo, 2 de outubro. Os preparativos aí, claro, estão de vento em popa, a gente mostra para você em instantes.